vamos falar de um assunto que muitas empresas, digamos assim, precisam. Liderança. Liderança é uma palavra muito dita em tempos corporativos. O que significa? É porque nós precisamos de um líder para liderar a nossa empresa, um líder bom. Porque precisamos de um líder para a nossa nação. Porque precisamos de um líder para liderar a ideia que nós temos para o sucesso e aquela coisa toda, né? O que acontece? Grande parte do pessoal que fala sobre liderança não tem a mínima ideia do que é a própria liderança, tá? Então, o nosso capítulo 3 vai tratar literalmente de liderança. Nós temos aí 2 aulas para falarmos sobre liderança e essas 2 aulas que nós iremos tratar vai ser diretamente ligada a esse subtema, tá bom? Então, liderança, vou começar a falar sobre liderança da página 57, tá bom? Caso queira acompanhar, é este capítulo que nós iremos falar. Liderança, conceito e os estilos. Liderança, vamos lá. Há muita liderança, há muito na literatura sobre liderança. Então significa que se você fizer uma busca no Google, hoje tem muita coisa falando sobre liderança. Muito vídeo falando sobre os estilos de liderança. Mas, professor, qual é o melhor estilo de liderança? É o que nós iremos ver e a gente vai comentar qual seria esse melhor. Mas, de uma forma geral, o que se espera de um líder é o estímulo sobre um grupo de pessoas a cumprir seus objetivos e metas. O que significa isso? Um líder que sabe liderar, obviamente, e estimular a sua equipe a soltar ou fazer o melhor, a soltar sua criatividade, entregar o seu melhor. A gente precisa de bons líderes que saibam pegar o melhor de cada um da própria equipe. Então vamos lá. O líder é caracterizado como aquele que vai à frente dos demais, que mostra a direção a seguir, que toma decisões, que realiza os ajustes necessários, que controla os resultados e que principalmente mantém a sua equipe motivada. O líder não é somente aquele que fala, vamos embora, vocês são bons. Não, não é só isso. O líder não fala só isso. A liderança, você olha e fala assim, nossa, eu estou com dúvida. Quando está com dúvida, você olha para quem? Justamente para o líder, que é ele que vai tirar todas as suas dúvidas, que é ele que vai direcionar você na obscuridade das decisões. O que significa isso, professor? Que palavra estranha é essa, professor? Simplesmente, quando ninguém sabe o que fazer, você mesmo não sabe o que fazer, você olha para quem que pode tirar essa dúvida sua. E geralmente quando o líder não sabe, ele vai atrás, te auxilia a buscar. Não é aquele líder que fala assim, você não sabe não? Eu não sou obrigado a te ensinar. Você tinha que saber. Não. Liderança é aquele. Eu também não sei. Vamos juntos aprender? Vamos lá, vamos juntos. É praticamente isso que significa. Olha lá. A liderança atualmente é vista como uma facilitadora no contexto organizacional, capaz de promover uma diferenciação da empresa frente à concorrência. Hoje, a empresa que não mantém um bom equilíbrio de lideranças, que pessoas que realmente não saibam o que fazer ou como liderar, a empresa afunda. É como um navio sem capitão. Uma hora ou outra esse navio não sabe, todo mundo sabe a sua função, porém não sabem para onde vão navegar. E quem vai dar direção é o capitão, é a liderança. E o pessoal pode saber fazer as suas funções, mas para onde ir, como vai chegar, se tiver dúvidas, se tiver alguma coisa que acontecer anormal, quem vai tirar as dúvidas, quem vai nos auxiliar? É a própria liderança. Por isso que para ser líder não é pegar qualquer pessoa. Tem, por exemplo, sabe qual que é o erro principal? Você que tem uma microempresa, eu sei que alguns alunos têm microempresa. Eu sei que alguns alunos já são donos do próprio negócio. Não é só ter um negócio.
Não é só abrir uma loja, não é só colocar uma logomarca, não é só liderar, não é só ser escolhido para liderar. Ah, porque eu tenho 10 anos de empresa. Não significa que você, com 10 anos de empresa, vai ser um bom líder. Tem pessoas que não nasceram para ser bons líderes. Podem se tornar bons líderes? Sim, mas depende de muita coisa, depende de muito treinamento, depende muito de capacitação, autocapacitação, autocrítica, para você se melhorar sempre. Porque quando você busca uma liderança, você busca alguém que fala assim, e agora? O que posso ajudar? O que eu, como líder, posso te ajudar? Liderança hoje, no meu ponto de vista, eu vejo mais liderança como um cargo de auxílio. O que eu posso fazer por você hoje como líder? Essa aqui é a função do líder, auxiliar. Além disso, motivar, tem toda aquela questão de tomar decisões, mas o que eu posso fazer por você hoje? O líder que não está disposto a se doar, ele não é um bom líder. Com uma liderança, ele tem que estar disposto a auxiliar e a se doar, a chamar atenção na hora certa, a motivar na hora certa, a direcionar na hora certa, e assim sucessivamente. A liderança é capaz atualmente, assim sendo, o líder assume o papel de facilitador do desempenho das pessoas e a responsabilidade sobre o compreendimento da equipe. Por exemplo, deixa eu só baixar uma coisa aqui. Por exemplo, hoje, a liderança é interessante isso que ele falou aqui, ó. Facilitador de conhecimento. Olha só. Se eu fizer uma prévia pergunta antes de eu passar para frente. Lideranças, se eu pegar 10 líderes, seja eles supervisores, seja eles gerente, fala assim, liderança, lista, se eu fosse perguntar para vocês, quantos subordinados vocês lideram? Aí um fala, não, eu lidero 10, eu lidero 20, eu lidero 50. Muito bom. E qual é o defeito de cada um dos 50? Qual é o defeito de cada um dos 10? Qual é a história de cada um dos 10? Qual é a história de cada um dos 50? Quais são os pontos positivos dos 50? Quais são os pontos positivos dos 10? Grande parte não vai saber responder, porque não conhecem a sua própria equipe. Para você liderar, é você conhecer quem você lidera. Defeitos, acertos, história. Assim você sabe o defeito de um e o acerto de outro. Por exemplo, eu tenho 2 assistentes administrativos. 2 assistentes administrativos fazem a mesma coisa? Teoricamente, pela função, sim. Mas a capacidade de cada um depende da experiência de vida de cada um. Esse assistente administrativo aqui, desse lado, ele tem experiência com informática. Esse outro aqui já não tem. Tem os 2 o mesmo cargo, mas não tem a mesma habilidade. Esse é melhor do que esse? Na informática, esse é melhor. Na informática, esse é melhor. Mas na comunicação em público, esse é melhor. Então, esse tem algo que esse não tem. E esse tem algo que esse não tem. Então, eu como liderança, eu tenho que entender, falar assim, como que eu posso tirar o melhor desse e desse camarada? Dessa menina e dessa menina. Desse rapaz e desse rapaz. Como que eu posso tirar o melhor deles? Conhecendo cada um deles. Vamos seguir aqui, Lá na primeira tabela, quadro de liderança, fala assim, papel. Qual é o papel da liderança? Eu tenho 3 papéis aqui, Principais ações inerentes ao papel, ferramentas de gestão utilizadas e principais comportamentos adotados pela liderança. Vamos lá. Principais ações inerentes ao papel. O que ele tem que fazer? Quais as ações que ele tem que fazer como liderança? Facilita o desempenho da sua equipe fazendo seguintes papéis e ações: ajudar a equipe a refletir sobre suas atividades e decisões, apoiar decisões da equipe, estimular o desempenho individual e coletivo, que acabamos de falar, atribuir os créditos pelas realizações e conquistas. Não é só a liderança. Por exemplo, no final, quem recebe parabéns muitas vezes é a liderança. Só que aí o cara fala assim, se a mulher ou o homem for egocentrista, o que significa isso? Eu sou o melhor de todos aqui,
ela vai pegar o parabéns da equipe para ela, não para eles, para a equipe em si, mas para ela ou para ele, assim não repassando o conhecimento. Por exemplo, se eu sou parabenizado, eu não devo a mim, eu devo a vocês, porque vocês são meus colaboradores diretamente. E eu e vocês tendo bom serviço significa que nós tivemos um bom desempenho. Então nós todos somos parabenizados dessa forma, porque uma liderança recebe o parabéns, que automaticamente o cabeça recebe parabéns, o corpo também recebe. Quando eu falo o corpo, é o colaborador. Destacar, valorizar as individualidades. O que é destacar e valorizar as individualidades? Por exemplo, se esse que fez um sistema muito bom, ou se essa menina que fez aqui um sistema muito bom no Excel, eu vou chegar e falar assim, parabéns. Nossa, eu não sabia que você tinha essa habilidade no Excel. Nossa, parabéns, que apresentação que você fez ali, muito bom. Eu pego as habilidades de cada um e melhoro ou parabenizo. E se esse tem algo que esse não tem, eu peço para que eles troquem essas informações. Eu peço, olha, você não sabe muito bem falar em público, troca uma ideia aqui com outro colega. Você não sabe muito bem informática. Ensina ele algumas coisas, por favor. É troca de ideias, trabalho em equipe, que a gente vai ver mais para frente. Tem mais aqui, ó. Provavelmente o sistema, celebra o resultado em equipe. Destacar aprendizagens possíveis, aprendizagens inclusive nos erros. Destacar aprendizagens possíveis, inclusive nos erros. Tá bom. A liderança também, ela encontra erros, mas também vai atrás para procurar soluções. Então tem que apontar o erro, também apontar a solução. Propor paradas e reflexões quando for necessário. Beleza. Ferramentas que se utiliza, quem em liderança utiliza. Algumas ferramentas. Quando eu falo ferramentas, eu falo ferramenta mais, por exemplo, de uso, como reunião. É uma ferramenta. Diferentemente de uma chave de fenda, por exemplo, que alguns podem confundir. Por exemplo, planejamento sistemático. Ele pensa num sistema de planejamento para que ele execute uma determinada atividade. Tem todo um sistema de execução. Avaliação e feedback. Ele avalia, faz uma pesquisa de satisfação, ele faz uma pesquisa de avaliação da própria atividade ou dos colaboradores e dá um feedback. O que é feedback? Ele dá uma resposta. Coach. O coach leva em consideração aquela produção que a gente falou, mas aqui é uma habilidade. Coach, treinar, incentivar, pegar situações e tirar o melhor delas, ou tirar o melhor do indivíduo. Empowerment, reuniões relâmpagos, brainstorm, causa e efeito na gestão de conflitos. Tá bom. Depois temos aqui também, ó, principais comportamentos adotados. Confia na equipe. Liderança tem que confiar na equipe, professor. Se você não confia na equipe, como você vai liderar essa equipe? Ah, professor, mas eles não confiam em mim. Então você tem que fazer que eles busquem confiar em você e vice-versa. É um relacionamento de mão dupla em uma equipe, em liderança. Ouve mais do que fala. Olha que maravilha. Tem muita... Você fala assim, professor do céu, tem muita gente que eu queria que eu... Manda esse vídeo, pega o link aqui e manda essa parte, não sei. Liderança, ouve mais do que fala, tá bom? Julga com base em evidência, não julga sem saber. Trabalha junto com a equipe, de novo, trabalha junto com a equipe. Trabalha junto, não deixa só a equipe trabalhando e some. Ele trabalha junto com a equipe. Está sempre de bom humor. Ah, professor, mas aí depende. Não, mas se o líder, o seu chefe, chega mau humor, descontando em todo mundo, aí é chefe, não liderança. Estimula o desenvolvimento individual e de equipe e coletivo. Assim, o líder estará sempre na busca de formas e procedimentos que contribuam para o desenvolvimento da sua equipe. Não precisa nem falar muita coisa não, né? Então vamos lá. Aqui ele fala, ó, conceitos. Qual o conceito de liderança? Liderança é o processo de conduzir as ações e influenciar o comportamento e a mentalidade das outras pessoas.
A liderança em si, o líder, ele é capaz de influenciar. Mas para que eu influencie como liderança, primeiramente eu tenho que me deixar ser influenciado pela minha própria equipe. Olha só. Agora você conhecerá o conceito de liderança advindo de vários autores diferentes. Ó, dois autores falam assim, o Roche e Belling. Fala assim que a liderança é o processo de influenciar as atividades em grupo em direção à realização de objetivo. Já Jacobs e Jacques, ele fala que a liderança é um processo de dar propósito, direção ao esforço coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para atingir um objetivo. Tem muita gente que faz um serviço que até hoje ele não entende por que ele faz. Falta de uma orientação, de explicação. Como assim, professor? Por exemplo, você é assistente administrativo, preenche uma planilha todos os dias. Você preenche uma planilha lá todo santo dia com os dados que te pedem para preencher. Você chega assim, tá, mas por que eu estou preenchendo isso? Qual o objetivo dessa planilha? Para onde que ela vai? Qual o objetivo dela? Para que serve isso? Você não vê o objetivo. Mas aí vem a liderança. Não, sabe essa planilha? Ela auxilia na hora de saber fazer a escolha de alguns determinados produtos. Essas escolhas influenciarão lá na frente. Ah, entendi. Você vai entender que o que você faz tem uma importância muito maior do que você se imaginava. Busca pelo propósito. A liderança entre a visão moderna busca obter resultados desejados e esperados por meio de empregados engajados. Constata-se que a maior parte dos autores conceitua a liderança como um processo de influenciar o indivíduo ou outros indivíduos. A liderança é aquela que ele influencia de forma positiva as pessoas a fazerem coisas e fazer atividades de uma forma que elas entendam o real motivo do porquê elas estão fazendo aquilo ali. Entenderam? Olha só, por exemplo, eu servi um tempo atrás no exército e grande parte do pessoal escolhe cabos, né, para liderar soldados, uma pequena esquadra. Geralmente um cabo lidera 3 soldados. Cabo lidera 3 soldados. O cabo, ele coordena esses soldados no campo de batalha. Ele organiza esses soldados e ele é responsável pela vida dos 3. Os 3 soldados só fazem algo que o cabo solicita. E quando esse cabo erra e maltrata ou até mesmo causa algum erro na sua comunicação, ele mata os seus subordinados. Então, a liderança é como posso influenciar o pessoal a fazer algo que eu quero. Porém, se eu influenciar de forma negativa, eu mato a minha equipe. Não fisicamente, mas eu mato em motivação. Eu mato a equipe que eu tenho. Se eu não souber motivá-los, dependendo das palavras, eu posso matar a minha equipe ali com uma palavra. Entendeu? Grande parte do pessoal erra porque não está pronto para ser liderança. Porque a grande parte pensa que liderança é eu mandar você fazer, você calado vai e faz. Qualquer um pode fazer. É só eu te ameaçar, mandar embora. É só eu te ameaçar. Simples. Eu ameaço, eu te amedronto. Simplesmente. Tem uma parte de Todo Mundo Odeia o Chris que fala respeito. Para obter respeito, eu não preciso ter medo. Se eu tiver medo, não tenho. Se a pessoa tiver medo, ela não tem respeito. E respeito é um dos pontos cruciais para ser um bom líder. Respeito. Porque grande parte do pessoal que é liderança não respeita. Por um fator, ele quer amedrontar. Na base do medo, você fica na mão dele e na mão dela. Aí você faz o que eles querem. Não é assim que é uma liderança. Uma liderança tem que ser baseada em confiança. Beleza. Quebrou minha confiança? Show de bola. Então, a partir daqui a gente para de trabalhar juntos. Eu agradeço o serviço, vou colocar outro em seu lugar. Simples. Simples. Não quer trabalhar, não trabalha. Porém, não adianta eu descontar na minha equipe. Porque grande parte da equipe
pode, por causa de um, dentro da minha equipe, pode rebentar todos os demais. Porém, por causa de uma equipe, a equipe inteira se rebenta. A liderança, quando a liderança é ruim, atinge 100% da equipe. Se eu tiver um líder que lidera uma sala de 15 pessoas, se porventura esse líder for ruim, atinge os 15. Mas se tiver uma maçã podre entre os 15, eu tiro ela. E os outros continuam a mesma coisa. Mas se tiver o líder ruim, eu atingo 100% da equipe. Entenderam? Depende da importância. Está vendo a importância da liderança? Quais são os estilos de liderança? Tem o democrático, o autocrata, o liberal e o laissez-faire. Vamos lá. O líder democrático é aquele que permite a discussão em grupo e leva em consideração a opinião de cada um. Eu gosto muito de ouvir a opinião de todos. Eu gosto desse estilo de liderança democrático. Porque quando você dá opinião, cada um dá uma opinião, mesmo que não seja o que eu queria ouvir, mas pelo menos a gente tem outros pontos de vista. Né? Que tem colaborador que pensa em algo que eu nunca tinha pensado. Tem também a característica de mercado desse liderança é a participação efetiva do grupo, que mantém, deixa eu ver se não estou deixando mais nada para fora aqui não. O líder democrático estimula o envolvimento da equipe e sempre mantém informado sobre o andamento das atividades. Ele sempre é extremamente transparente, ele não esconde nada da sua equipe. Líder democrático consulta, estimula, ouve as ideias, encoraja a participação do grupo, estimula tudo isso. Um grupo que possui um estilo de liderança apresenta bons níveis, esse estilo de liderança democrático, eles aproveitam grande parte da produtividade agregada à qualidade. Além disso, a satisfação, a integração, o comprometimento da equipe, dos integrantes são excelentes. O que significa? Quando eu tenho uma liderança democrática, que eu valorizo a opinião, eu vejo, vou atrás, abro para esse colaborador falar, deixo ele dar opinião, deixo ele mais ser participativo, ele vai se sentir muito mais valorizado. Beleza. Esse estilo de liderança, o autocrático, é aquele que toma decisões sozinhos e não leva em consideração a opinião do grupo. É aquele que manda, ele falou, está falado. O estilo de liderança usa o abuso de autoridade. Estou falando do líder autocrático, tá? Eu estou falando do autocrático. O autocrático é aquele que vale a opinião dele, não a sua. Característica marcante dessa liderança é a centralização de todas as decisões do grupo nele. O líder autocrático, como você pode observar, toma decisões sozinhos. Ele não solicita, ele ordena. O líder autocrático manda, impõe ordens e exige obediência. Também, não admiti erro e tal, mas assim, o democrático, claro, o democrático, ele vê seus erros, te orienta para que você não acabe. Dá um puxão de orelha, é necessário, sempre dá um puxão de orelha quando for necessário, mas porém apontar onde você errou e te dar a solução também, não é só apontar o erro. Já o autocrático, ele aponta o dedo, não te dá a solução e te faz se sentir mal sobre, entendeu? Para que você se sinta na mão dele. É o que a gente estava falando lá atrás. Os grupos que possuem esse tipo de liderança costumam apresentar alguns níveis de produtividade. Entretanto, os integrantes refletem tensão de frustração. Vamos lá. Com relação ao líder liberal, o líder liberal, eu não gosto muito da parte do líder liberal, não. Vocês vão ver o porquê não. Olha só. Com relação ao líder liberal, ao contrário do democrático, o autocrático, a tomada de decisões está direcionada no grupo, ou seja, é caracterizado por um estilo mais passivo de liderança. Nesse estilo de integrantes do grupo, não tem total liberdade para tomada de decisão. Quando você, eu sou um líder liberal aqui, eu sou um líder bom, mas cada um faz a sua parte, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem fazer, fica à vontade, cada um faz o que você acha necessário. Você deixa todo mundo fazer uma coisa diferente, aí cada um vai ter uma direção diferente, e quando você vai ver,
Cada um da sua equipe está tomando divisões ou visões diferentes do que o grupo pretende. Diferente do democrático, que a gente tem um objetivo. A gente tem que chegar lá. Eu não sei como a gente chega lá. Me dá algumas ideias? Sim, vamos lá. Essas ideias vão servir para a gente seguir em frente juntos. Diferente do liberal. Liberal, você deixa todo mundo tomar decisões, cada um vai chegar num ponto diferente lá, nesse objetivo. Porém, o objetivo para chegar lá, cada um vai chegar de um jeito, vai chegar individualmente. Porém, cada um trabalha do seu jeito. Vai ser um pouquinho mais... vai trazer um pouquinho mais de dor de cabeça esse estilo liberal. Esse estilo liberal, logo, quem colocar isso em prática, deixar todo mundo tomar decisões, você vai ter diversos chefes dentro da sua equipe. Aí tem pessoas que não vão te respeitar porque pensa que o ponto de vista dela é interessante, o outro não pensa, então vai acabar lá na frente. É interessante, porém lá na frente vai virar bagunça, tá bom? Já o líder denominado laissez-faire é aquele que passa despercebido pelo grupo, pois não interfere em qualquer decisão dos integrantes, por permitindo ampla gestão das atividades. Esse líder promove a liberdade, mas pode apresentar-se como líder sem firmeza. Por isso, os grupos que possuem esse estilo de líder acabam por não apresentar nem qualidade, nem quantidade e nem desenvolver qualidade na prestação de serviço, na produtividade. A liderança com esse estilo de comportamento de líder em relação ao grupo, você pode ter notado, liderança democrática, destaca, blá blá blá. Vamos lá, vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Temos 4 estilos de liderança: democrático, o autocrata, isso, o autocrata. O autocrático. Temos aqui o liberal e o laissez-faire. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoem. Depois vou deixar vocês pesquisarem. Tem esses 4 estilos. Um busca liderar, porém busca ouvir opiniões. Mas ele toma as decisões no final, mas auxilia. Mas para tomar essas decisões ele leva em consideração a opinião dos outros, ouve, dá feedback, auxilia. Ok. Temos aqui o autocrático, que só ele que manda e vocês obedecem. Temos aqui, geralmente isso aqui é mais na área militar, que é necessário, na área militarizada. Temos aqui o líder que é liberal, ele deixa o negócio correr solto. E temos aqui um líder que é o último, laissez-faire, que automaticamente ninguém sabe por que ele é líder. Ninguém sabe por que ele é líder, porque ele não sabe liderar. Pronto, falamos um pouquinho sobre conceitos e tipos de liderança. Agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho em equipe na próxima aula.